Lendo contos para você. Este conto é propriedade exclusiva de Rafael Luiz Ferreira. O seu e-mail estará na descrição do vídeo. Texto: Bom garoto. Naquela manhã de domingo, Marcos tomou seu café, passou requeijão na torrada e pensava no que faria nos próximos 3 dias. O celular vibrou sobre a mesa fórmica. Fala, João, quer o quê? Perguntou Marcos, mastigando o resto do pão. Ô Marcos, você não vai mesmo pra chácara essa semana, mano? O pessoal já tá comprando a carne. Pior que não, cara. Prometi para os meus vizinhos que ficaria de babá enquanto eles viajam. Eu vou cuidar dos meninos por 3 dias. Fala pro pessoal que vou na próxima. Você sempre fala isso. Nunca tem essa próxima. Dessa vez é verdade, preciso de grana. Marcos riu, ouvindo um amigo resmungar do outro lado. Sabia que ele reagiria assim, mas realmente precisava de um dinheiro extra naquela metade do ano, e ser babá para um vizinho não era uma maneira ruim de conseguir isso. Foi mal, cara, fica pra próxima, sem falta. Tá bom, disse João, sem muita confiança na voz. Mas a próxima vai ser por sua conta, viu? Marcos riu daquilo. Fechado, aproveitem por mim. Pode ter certeza que vamos. João desligou e Marcos terminou de tomar seu café. Limpou as migalhas da mesa, depois disso ficou alguns minutos vendo alguns reels no Instagram antes de finalmente ir se trocar, pegar sua mochila que já estava preparado na noite anterior e ir para a casa ao lado. Ele morava numa casinha que tinha sido da sua avó antes dela se mudar. Depois seus tios moraram ali por 5 anos. E então eles passaram para Marcos quando ele fez 20 anos e tinha começado a faculdade. A casa em si estava cheia de boas memórias de sua infância e lhe deixava muito confortável. A vizinhança era daquelas antigas, onde todo mundo se conhecia e deixava a chave no vaso de plantas. Diversas vezes Marcos ficou na casa dos vizinhos enquanto sua avó saía para algum outro lugar. Mesmo os vizinhos que haviam mudado já tinham se familiarizado um pouco com a pequena comunidade que haviam formado naquele bairro. Então não foi difícil aceitar ficar de olho nos 2 filhos mais novos do casal que morava à sua esquerda. Eles haviam se mudado para lá pouco tempo depois que Marcos começou a morar por ali, por isso acabaram pegando uma proximidade rápida. Eram jovens, no máximo 5 ou 6 anos mais velhos que ele. A esposa, Luísa, tinha acabado a faculdade e começa a fazer seu mestrado em biologia marinha. Já o esposo, Fernando, era advogado e tinha sido convocado para dar uma palestra na faculdade que cursara, por isso iriam viajar. Marcos parou em frente ao portão de metal branco e apertou a campainha. Alguns minutos depois, o portão menor se abriu e Luísa apareceu com um largo e gentil sorriso. Oi, Marcos, disse ela, dando-lhe um abraço. Vem, vamos entrar. Ambos foram para a entrada que era também a garagem. Lá Fernando apertava 2 malas pequenas no porta-malas de um Uno 2005 vermelho, impecavelmente conservado. Ele limpou as mãos na calça e cumprimentou Marcos com um forte abraço. Opa, Marcão! Chegou na risca, hein? Já estávamos de saída. Como vai? Bem, vocês? Dá pra ver que já estão com tudo arrumado. Querem ajuda para pegar alguma coisa? Ah, não precisa se incomodar, disse Luísa. Já tomou café da manhã, Marcos? Temos ainda meia garrafa na cozinha e pão de queijo se quiser. Não precisa, já tomei em casa. Não quer mesmo? Marcos fez que não com a cabeça com um leve sorriso. Gostava do tom doce e carinhoso de Luísa, que lembrava como sua avó lhe tratava. Talvez por isso se tornou amigo deles tão rápido. Eram pessoas doces, humildes e gentis. O tipo de pessoa que você tomaria café da tarde comendo um bolo de cenoura, conversando sobre qualquer coisa simples, apenas aproveitando o final da tardezinha. Bem, de qualquer forma, você pode tomar depois, disse Fernando. Olha, tem feijão na geladeira, o arroz está na panela em cima do fogão e tem carne pronta. Também tem salada de alface na geladeira. Isso e tudo bem se você quiser cozinhar alguma coisa no jantar ou pedir iFood. Só não pede lanche pro Felipe, o estômago dele tá ruim pra coisa gordurosa, interveio Luísa, com um suspiro de mãe. Mas monitora, porque aquele monstrinho come até a parede se deixar. Filho de peixe, peixinho é, disse Fernando e riu consigo mesmo. Certo,
disse Marcos, anotando tudo mentalmente. Nenhum deles tem alguma alergia, não é? Não, disse Luísa, mas o Daniel não come cenoura nem brócolis. Os dois têm aula amanhã e terça, mas se começarem com dor de cabeça para faltar, você decide se deixa passar. Não vai ter matéria nova mesmo? Beleza, anotado. Marcos sorriu. E quanto aos bichos? Ah, tem o Alfred, nosso gato frajola, disse Luísa, apontando para a janela da sala, onde um felino gordo e peludo observava a conversa com desdém. A ração está no armário da lavanderia. Dá só meio copo e, pelo amor de Deus, tranca a porta do armário. Ele já rasgou um saco de 10 quilos uma vez e quase estourou de tanto comer. E tem o Cérbero, Fernando completou, soltando uma risadinha sem graça, coçando a nuca. Marcos franziu a testa. Cérbero? Que Cérbero? Um cachorro preto que o Fernando inventou de adotar na semana passada. Luísa revirou os olhos, embora mantivesse o tom leve. Um bicho enorme, tadinho. Encontramos na estrada. Ele é meio... na dele. Fica mais no quartinho dos fundos no quintal. É só botar um pote de ração e trocar a água uma vez por dia. Ele quase não late, nem vai te dar trabalho. Ah, tranquilo, sou de boa com cachorro. Marcos deu de ombros. Maravilha. Bem, estamos atrasados. Juízo com os meninos. Após mais alguns abraços e recomendações, o casal entrou no Uno. O motor de arranque chorou uma vez antes de pegar, e Fernando deu ré na direção da rua, acenando pelo vidro aberto. Fica com Deus, Marcão. Marcos fechou o portão de metal, o estalo do trinco ecoando na rua silenciosa de domingo. Quando se virou para entrar na casa, Alfred passou correndo por suas pernas, miando baixo e arranhando a base do portão, tenso, como se quisesse fugir dali a qualquer custo. Calma, amigão, daqui a pouco te dou o sachê, murmurou Marcos. Ele empurrou a porta da sala. No sofá à direita, Felipe, o mais velho, estava jogando de mau jeito, a tela do celular refletida em seus olhos vidrados em um jogo qualquer. O ambiente estava fresco, mas Marcos sentiu um leve cheiro diferente no ar. Não era o feijão fresco, nem o cheiro de lavanda do desinfetante de Luísa. Era um cheiro abafado de pelo molhado e terra revirada, vindo do corredor escuro que dava para os fundos da casa. E aí, Lipe? Marcos cumprimentou, jogando a mochila em cima da poltrona ao lado da porta. O garoto nem piscou, os polegares se movendo furiosamente na tela. Opa, Marcos, beleza? Beleza, cadê o Daniel? Tá no quarto jogando videogame. Felipe respondeu com a voz arrastada de quem está imerso demais no celular. E não entra lá agora não, ele tá estressado porque perdeu a partida. Marcos riu fraco e caminhou em direção à cozinha. O cheiro de pelo molhado e terra parecia mais forte perto do corredor que levava à lavanderia e ao quintal. Ele olhou para trás. Alfred, o gato frajola, continuava encolhido perto da porta da frente, as orelhas murchas e os olhos fixos no corredor escuro, ignorando completamente o sofá onde costumava dormir. A cozinha estava impecável. O pano de prato com estampa de galinha combinava com o ambiente aconchegante que Luísa mantinha. Marcos colocou a mão sobre a panela de arroz no fogão, conferindo se estava fria, e depois abriu a geladeira para dar uma olhada no feijão. Tudo certo. Foi quando ele ouviu um som vindo do quintal. Não foi um latido, foi um som pesado, arrastado, como se algo muito grande estivesse mudando de posição no piso de cimento. Um estalo seco de unhas compridas contra o chão. Curioso, e lembrando-se do aviso de Fernando sobre o tal cão resgatado, Marcos caminhou até a porta da cozinha que dava para a área de serviço. A porta de vidro estava embaçada pela umidade da manhã. Ele girou a maçaneta e empurrou. O cheiro de terra revirada atingiu seu nariz com força, misturado ao odor azedo de ração barata. No canto do quintal, onde ficava uma antiga edícula usada para guardar ferramentas, a sombra era densa. Ali, deitado sobre um lençol velho e rasgado, estava o cachorro. Luísa tinha dito que ele era grande, mas grande parecia um eufemismo. O bicho tinha um porte de um mastim ou um cão de guarda massivo, mas sua silhueta parecia errada, magra demais nos quadris e exageradamente larga nos ombros. O pelo era de um preto absoluto, fosco, daqueles que parecem absorver a luz do sol em vez de refleti-la. Ei, amigão!
Marcos murmurou, a voz saindo um pouco mais baixa do que pretendia. Ele deu um passo para fora, pisando no cimento frio da lavanderia. Cérbero? É esse seu nome? O cachorro não se mexeu imediatamente. Ele estava de costas para Marcos, mas, lentamente, começou a virar a cabeça. O movimento foi estranho. Não teve a fluidez natural de um cão. Parecia que as vértebras do pescoço estavam se acomodando com uma rigidez desconfortável. Quando o focinho imenso se virou completamente na direção de Marcos, o rapaz sentiu um arrepio involuntário subir pela espinha. Os olhos do animal eram pequenos, redondos e amarelados, mas não tinham aquele brilho úmido e expressivo dos cachorros comuns. Eram opacos, fixos. O bicho não piscou. Ele apenas encarou Marcos com uma intensidade inteligente e vazia, que parecia avaliar o peso do rapaz. Marcos engoliu em seco. Ele sempre lidava bem com animais, vira-latas de rua, pitbulls de amigos, mas aquele bicho trazia uma energia pesada para o ambiente. O quintal parecia mais silencioso do que o normal. Até os passarinhos que costumavam barulhar no muro vizinho tinham sumido. Você é grandão mesmo. Marcos tentou quebrar o gelo, dando mais um passo cauteloso. Tá com fome? Ao ouvir a palavra fome, os cantos dos beiços pretos do cachorro se ergueram de leve. Não foi um rosnado, foi apenas um espasmo muscular que revelou uma fileira de dentes brancos, pontudos e estranhamente limpos para um animal de rua. Ele soltou uma lufada de ar quente pelo focinho, e o cheiro que saiu dali fez o estômago de Marcos revirar de leve. Cheiro de ferro, de sangue pisado. Atrás de Marcos, a porta de vidro da cozinha bateu com força devido a uma lufada repentina de vento, fazendo um estalo alto. Marcos sobressaltou-se e olhou para trás por um milésimo de segundo. Quando voltou os olhos para a edícula, o cachorro já tinha se levantado com as patas grossas plantadas no cimento. O bicho era alto, quase batendo na cintura de Marcos. Mas o que realmente incomodou o rapaz foi a postura. O cão mantinha a cabeça baixa, no nível do peito, enquanto os olhos amarelos continuavam fixos nele, erguidos por baixo das sobrancelhas proeminentes. Ele não abanava o rabo, não fazia menção de se aproximar, apenas esperava. Marcos? A voz de Felipe ecoou dentro da casa, quebrando o transe. O Daniel tá perguntando se você trouxe o controle do PlayStation. Marcos piscou, afastando o desconforto que parecia ter congelado seus músculos. Trouxe, tá na mochila, respondeu alto, sem tirar os olhos do quintal. Ele deu 2 passos para trás, voltando para a segurança da cozinha e segurou a borda da porta de vidro. Fica aí, Cérbero, daqui a pouco eu trago sua água. O cachorro continuou imóvel na sombra da edícula, uma silhueta negra cortando o cenário claro do domingo de manhã. Marcos puxou a porta de vidro e a trancou pelo trinco interno. Só então percebeu que suas mãos estavam levemente suadas e que Alfred, o gato, tinha sumido de vez para debaixo de algum móvel. Marcos soltou o ar que nem percebeu que estava prendendo. O clique na tranca da porta de vidro pareceu alto demais no silêncio da cozinha. Ele forçou um sorriso, tentando sacudir aquela sensação estranha e voltou para a sala. Cadê esse controle? Daniel apareceu no corredor, coçando a cabeça, os cabelos bagunçados e o rosto amassado de quem passou horas na frente da TV. Calma, apressado, tá aqui na frente. Marcos pegou a mochila e tirou o controle de PS5, que reluzia sobre a luz da sala. Mas regra número 1, nada de jogar até 3 da manhã. Seus pais me matam se vocês acordarem com olheiras de guaxinim amanhã para a escola. Ah, Marcos, até parece que você não fazia o mesmo, Felipe comentou, finalmente largando o celular e sentando no sofá. Ele era mais parecido com seu pai, com um jeito meio debochado, mas um olhar esperto. A gente sabe que você passava a noite no Elden Ring. Marcos riu entregando o controle para o pequeno Daniel, que já saía em disparada para o quarto. Isso é outra história, eu já sou velho, meus neurônios já queimaram. Agora papo sério, o que vocês querem almoçar? O pai de vocês deixou arroz e feijão, mas se comportarem, a gente pode inventar alguma coisa no jantar também. Pizza! Gritou Daniel lá do quarto. Nem pensar, Dani! Rebateu Marcos, caminhando até a entrada do corredor.
O Lipe tá com o estômago ruim, lembram? Nada de gordura hoje. Vamos de arroz, feijão e eu posso fritar um bife e fazer um omelete caprichado. Felipe fez uma careta, mas não reclamou. Ele parecia um pouco mais pálido que o normal. Pode ser. O cheiro daquela carne que minha mãe deixou lá tá meio esquisito, não tá? Marcos parou. O cheiro? O cheiro? Eu senti algo lá fora, perto do Cérbero. Ao ouvir o nome, Felipe mudou de postura. Ele se ajeitou no sofá e olhou para o corredor. Depois baixou o tom de voz. Você viu ele, né? Vi. Seu pai disse que adotaram faz pouco tempo. Ele é grande. Ele não faz nada, Daniel disse, aparecendo na porta do quarto com o controle na mão, a expressão subitamente séria, perdendo toda a animação de antes. Ele só fica olhando. Olhando? Marcos arqueou uma sobrancelha. Ontem de noite eu perdi o sono e fui buscar água. Daniel continuou, a voz pequena. O Alfred estava arrepiado no meio da cozinha, olhando para a porta de vidro. Quando eu olhei, o cachorro estava com as patas encostadas no vidro em pé. Ele é tão alto que a cabeça dele chegava quase no topo da porta. Marcos sentiu um calafrio. Se o cachorro ficasse de pé nas patas traseiras e chegasse ao topo daquela porta, ele teria mais de 2 metros de altura. Daniel, para de assustar o Marcos. Felipe cortou, embora ele mesmo não parecesse muito convencido. É só um cachorro de rua que passou fome. Ele é só estranho. Ele não late, Lipe, insistiu o menor. Ele não come ração. Eu vi o papai colocando o pote lá ontem. Hoje cedo o pote ainda estava cheio, mas tinha um rastro de alguma coisa vermelha no cimento. Marcos olhou de relance para a cozinha. A conversa estava tomando um rumo que ele não gostava. Como babá, seu papel era manter a calma. Galera, chega de história de terror. O cachorro é só um bicho carente que ainda não se acostumou com a casa nova. Daniel, vai jogar seu jogo? Lipe, me ajuda a ver se esse feijão tá bom mesmo ou se a gente precisa temperar mais. Ele empurrou os meninos de leve, tentando restaurar a normalidade. Mas enquanto caminhava para o fogão, Marcos não pôde deixar de notar que Alfred, o gato, ainda não tinha saído debaixo do buffet da sala. E, de onde estava, Marcos podia ver um reflexo sutil no vidro da porta da cozinha. Lá fora, na edícula, o sol de meio-dia deveria estar iluminando tudo, mas o canto onde o cachorro estava parecia continuar em uma penumbra profunda, como se a luz simplesmente se recusasse a tocar o pelo daquele animal. Marcos? Felipe o chamou já perto da geladeira. Você tá bem? Tá olhando pro nada. Tô sim. Só pensando se tem cebola para esse bife. Ele mentiu. Estava pensando na frase do Fernando. Ele quase não late. No mundo de Marcos, um cachorro que não late e que assusta até um gato gordo e folgado como Alfred não era apenas um cachorro de rua, era um problema. E ele só estava no primeiro dos 3 dias. A tarde de domingo passou com aquela lentidão típica de interior. Depois do almoço, que, para o alívio de Marcos, estava gostoso e o feijão não tinha nada de errado, ele mandou os meninos lavarem os pratos sob protestos choramingados de Daniel. Para manter a cabeça ocupada e espantar a impressão esquisita da manhã, Marcos resolveu focar nos afazeres. Pegou a vassoura atrás da geladeira e começou a varrer a casa. O som de videogame do Daniel ecoava do quarto, misturado aos gritos dele no microfone jogando online com os amigos da escola. Felipe tinha voltado para o celular, deitado no sofá com as pernas para o ar. Tudo normal, uma rotina de babá perfeitamente entediante. Até que Marcos chegou com a vassoura perto do buffet da sala. Ele se abaixou para puxar um tufo de poeira e viu os olhos verdes brilhando no escuro lá no fundo. Sai daí, Alfred, para de bobeira, murmurou, cutucando de leve com um cabo de vassoura. O gato nem se mexeu, estava encolhido, tenso, com os pelos das costas levemente eriçados. Marcos suspirou, lembrou-se da recomendação de Luísa sobre a ração e resolveu que era uma boa hora para alimentar o bicho. Quem sabe assim ele saía do esconderijo. Ele foi até a lavanderia dos fundos. Para chegar ao armarinho da ração, precisava passar pela porta de vidro que dava para o quintal. Marcos evitou olhar direto para a edícula, mas a visão periférica é uma desgraça. Ele sentiu que a silhueta preta continuava lá, sentada na penumbra, exatamente na mesma posição de horas atrás.
O pote de ração que Fernando tinha deixado continuava intocado, uma montanha perfeita de grãos secos sob o sol que começava a baixar. Marcos abriu o armário, pegou o pote de plástico e mediu meio copo de ração do Alfred. Quando foi fechar a porta de metal do armário, o trinco rangeu alto. Um barulho seco veio do quintal. Clac! Como o som de um osso se partindo, ou de uma pata imensa batendo no chão. Marcos congelou com a mão na porta do armário. O estômago deu um nó. Ele olhou pelo vidro. O cachorro tinha se movido. Ele não estava mais na edícula. Agora estava parado no meio do quintal, sob a luz direta do sol das 4 da tarde. E foi aí que o cérebro de Marcos começou a processar os detalhes errados que a pressa da manhã não tinha deixado ver. A luz do sol batia no bicho, mas não criava brilho no pelo. Era como se a pelagem dele fosse feita de feltro velho ou de cinzas. Não havia reflexo, mas o pior eram as proporções. De longe parecia um vira-lata de porte grande, mas olhando bem, as patas dianteiras eram ligeiramente mais compridas que as traseiras, o que dava a ele uma postura curvada, quase humana, como se estivesse prestes a se apoiar nos cotovelos. Ele não respirava. Sabe aquele movimento natural das costelas de um cachorro subindo e descendo quando ele está estressado ou com calor? Não havia nada. O peito do animal era uma parede estática de carne preta. Os olhos amarelados estavam cravados em Marcos através do vidro. Marcos! A voz do Felipe surgiu logo atrás dele, fazendo o rapaz dar um pulo e quase derrubar o pote de ração. Que foi, porra? Marcos exclamou, o coração disparando, a voz saindo mais alto do que queria. Ele recompôs rapidamente, pigarreando. Desculpa, Lipe, me assustou. Felipe olhou para a porta de vidro, depois para as mãos trêmulas de Marcos. O garoto parecia mais sério agora, a pose de adolescente debochado sumindo um pouco. Minha mãe ligou no meu celular. Disse que o Uno deu uma esquentada na estrada perto de Ribeirão, mas que eles já estão chegando no hotel da palestra. Perguntou se tá tudo bem aqui. Tá tudo ótimo. Marcos mentiu, limpando o suor da palma da mão na calça. Fala pra ela que tá tudo sob controle. Marcos. Felipe deu um passo para o lado, olhando para o cachorro pelo vidro. O bicho continuava lá fora, estático, esticando o pescoço milímetro por milímetro na direção deles. O Cerbero não pisca. Eu tô olhando pra ele faz 1 minuto e ele não piscou nenhuma vez. E o rabo dele? Cadê o rabo dele? Marcos engoliu em seco, olhando para a traseira do animal. Não havia rabo, nem mesmo um coto de cachorro amputado. A pele preta simplesmente terminava de forma abrupta e lisa nos quadris magros. Ele deve ter sofrido algum acidente na rua antes do seu pai achar, Lipe. Sei lá. Marcos tentou usar a voz mais racional que conseguiu encontrar, embora seus próprios neurônios estivessem gritando que aquilo era anatomicamente impossível. Vai pra sala. Põe a ração do Alfred perto do buffet para ver se ele come. Vou trocar a água desse bicho e entrar. Felipe hesitou, olhou mais uma vez para a criatura no quintal e assentiu, saindo da cozinha a passos rápidos. Marcos pegou uma jarra de plástico velha, encheu de água na torneira da lavanderia e respirou fundo. Ele tinha que ir lá fora. Era só um quintal de cimento de uma casa de bairro. Ele conhecia aquele lugar desde criança. Não ia se deixar assustar por um cachorro esquisito. Ele destrancou a porta de vidro. O ar do quintal parecia 3 graus mais frio do que o de dentro de casa. Um contraste bizarro com o mormaço no final de tarde. Caminhou até o suporte dos potes, perto da edícula. A cada passo, o cheiro de terra revirada ficava mais denso, quase sufocante, impregnando a garganta. O cachorro não se moveu, mas Marcos conseguia ouvir um som vindo de dentro do peito do bicho. Não era um rosnado, nem uma respiração. Era um estalido, rápido e contínuo, baixo, que lembrava o som de dezenas de besouros caminhando sobre uma superfície oca. Marcos se abaixou rapidamente, sem tirar os olhos do animal, e virou a jarra no pote de água. A água borbulhou, quebrando o silêncio. Quando terminou, ele se levantou num solavanco. Foi nesse momento que ele reparou no chão de cimento, logo atrás das patas traseiras do cão. O pote de ração estava cheio, mas ao redor dele
O cimento parecia ligeiramente corroído, como se algo ácido tivesse pingado ali, e, fincado na terra do pequeno canteiro de samambaias de Luísa, um pouco mais atrás, havia um tufo de pelo preto. Só que o pelo não parecia orgânico. Parecia uma mecha de fios de nylon queimados e rígidos, espetados no chão. Marcos deu passos para trás, sem dar as costas para o bicho, até sentir o batente da porta de vidro em suas costas. Ele entrou, puxou a porta com força e girou a tranca. Do lado de fora, o sol começou a sumir atrás do muro, jogando o quintal de vez na escuridão da noite que chegava. Na sala, a luz da TV mudava de cor rapidamente enquanto Daniel jogava, alheio a tudo. Marcos olhou para o relógio na parede da cozinha. 18h15. O primeiro dia estava apenas na metade e a noite estava começando. E no escuro, ele sabia, aquele pelo preto seria completamente invisível. A transição do crepúsculo para a noite mudou completamente a energia da casa. O céu de domingo perdeu o tom alaranjado e desabou em um breu denso, daqueles típicos de bairro residencial quando a iluminação pública da rua é fraca. Marcos acendeu as luzes da cozinha e da sala. O contraste entre a iluminação amarela forte e as janelas completamente escuras criava reflexos incômodos. Toda vez que passava perto da porta de vidro da lavanderia, ele desviava o olhar. Não queria ver o que o Cérbero estava fazendo no escuro do quintal. Por volta das 9 da noite, ele preparou um lanche leve para os meninos. Pão de forma com presunto e queijo branco, grelhado na frigideira para não soltar gordura. Daniel comeu assistindo a um desenho na TV, enquanto Felipe parecia mais silencioso, mastigando devagar, o olhar perdido na mesa da cozinha. "Tudo bem aí, Lipe?" Marcos perguntou recolhendo os pratos. "O estômago ainda tá cobrando preço?" "Tá meio esquisito, uma queimação." O garoto deu de ombros levantando-se. "Vou tomar um banho e deitar. Amanhã tem aula e se eu não dormir agora, não acordo nem com reza braba." "Vai lá, Dan, você também. Desliga essa TV, escova os dentes e direto pro quarto." Depois de quase meia hora de negociação e reclamações, Marcos finalmente conseguiu colocar os dois na cama. O silêncio que se instalou na casa era quase palpável, quebrando apenas pelo zumbido baixo e intermitente da geladeira antiga. Marcos suspirou, sentindo o cansaço do dia se acumular nos ombros. Ele decidiu ir até a cozinha, pegar um copo de água antes de se ajeitar no colchão que havia arrumado na sala. Foi ao esticar a mão para abrir a porta da geladeira que seus olhos bateram em algo que ele não tinha notado durante o dia. Presa por um imã de pizzaria e outra em formato de borboleta, havia uma folha de caderno arrancada, dobrada ao meio. A caligrafia era redonda, caprichada, com aquela caneta azul que ele sabia pertencer a Luísa. Ele já tinha visto as anotações de biologia dela em cima da mesa algumas vezes. No topo da página estava escrito Cérbero. Marcos franziu o senho. Um frio repentino subiu pela sua nuca. Luísa tinha listado tudo de boca: o arroz, o feijão, o lanche do Felipe, a escola, a ração do Alfred. Por que diabos ela deixaria uma lista escrita à mão na geladeira apenas para o cachorro, sem ter mencionado sua existência até o último segundo? Ele puxou o papel. Suas mãos estavam ligeiramente úmidas. Desdobrou a folha sobre a luz fluorescente da cozinha e começou a ler. "Marcos, se você está lendo isso, desculpa não ter falado antes. O Fernando insistiu em trazer ele para casa, mas as coisas estão estranhas. Por favor, siga essas instruções à risca enquanto estivermos fora. É para a segurança dos meninos. Primeira, não abra a porta de vidro depois das 18 sob nenhuma circunstância. Ele não precisa entrar. Ele não quer entrar. Se ele arranhar o vidro, ignore. O vidro é duplo. Ele não vai quebrar. 2. Se você ouvir o Alfred miando muito alto perto do corredor dos fundos, não vá ver. Tranque a porta do quarto dos meninos por fora e fique na sala. 3. O pote de ração dele deve ser deixado cheio, mas se você notar que a ração sumiu e o pote está limpo, não reabasteça no mesmo dia. Ele só come uma vez a cada ciclo. 4.
Se você olhar pelo vidro e o Cérbero parecer maior do que ele era de manhã, ou se você não conseguir distinguir onde começam as pernas dele, apague as luzes da cozinha imediatamente e vá para a sala. Ele se alimenta da atenção. 5. Se Daniel disser que viu o cachorro em pé na janela do quarto dele no segundo andar, diga que foi um pesadelo. Não o deixe olhar para fora. A casa não tem segundo andar, Marcos, você sabe disso. Por favor, cuide dos meus filhos. Voltamos na terça à tarde. A respiração de Marcos travou na garganta. Suas pupilas se dilataram enquanto ele relia uma das últimas linhas. A casa não tem segundo andar. O cérebro dele tentava encontrar uma lógica, uma piada de mau gosto, um trote elaborado de Fernanda e Luísa, mas a seriedade da caligrafia de Luísa e o pavor implícito naquelas palavras tornaram impossível rir. Um som agudo cortou o silêncio da cozinha. Marcos virou a cabeça tão rápido que sentiu uma fisgada no pescoço. O som vinha da porta de vidro da lavanderia. À primeira vista, através da película reflexiva causada pela luz interna, parecia não haver nada. Mas, conforme Marcos se aproximou passo a passo, o papel tremendo em seus dedos, ele viu. 2 marcas longas, opacas, subiam pelo vidro por fora, como se algo estivesse arrastando unhas imensas e cegas de baixo para cima. E então, bem na altura dos olhos de Marcos, colada contra o vidro pelo lado de fora, surgiu uma imensa massa preta fosca. Não dava para ver o formato da cabeça, não dava para ver dentes ou focinho. Havia apenas os 2 olhos redondos e amarelados, brilhando com uma luz própria e doentia no meio da escuridão do quintal, fixos diretamente nele. O estalido oco de besouros começou a ecoar do outro lado do vidro, mais alto e mais rápido do que à tarde. O bicho estava colado na porta. Marcos deu um passo para trás, o coração batendo tão forte que ele conseguia ouvir o sangue rugindo nos próprios ouvidos. Lembrou-se da regra número 4. Com a mão trêmula, ele esticou o braço até o interruptor da parede e bateu com força. A cozinha mergulhou na escuridão. Por alguns segundos, Marcos ficou imóvel no escuro, o peito subindo e descendo, os olhos tentando se acostumar com a ausência de luz. O som dos estalidos do outro lado do vidro cessou abruptamente. O silêncio voltou a reinar, pesado e sufocante. De repente, vindo do final do corredor, o som de uma porta se abrindo ecoou pela casa. Marcos? A voz de Daniel, sonolenta e assustada, chamou do escuro. Marcos tem um cachorro muito alto me olhando pela janela aqui de cima. Ele tá batendo no vidro. Marcos sentiu o sangue congelar nas veias. Ele segurou o papel da lista com tanta força que o amassou no punho, engoliu o choro e a onda de pânico que ameaçava paralisá-lo, e começou a caminhar tateando no escuro em direção ao quarto dos meninos. A primeira noite estava longe de terminar. Naquela noite ele não conseguiu dormir, nem mesmo foi para o quarto de hóspedes, preferindo ficar na sala, sentado no sofá com as costas rígidas contra o encosto e os olhos fixos no corredor. Ele manteve apenas uma luminária pequena acesa na mesa de canto, o suficiente para enxergar vultos, mas não bastante para ser notado de fora. O papel com as regras de Luísa estava amassado no bolso de sua bermuda, como um talismã maldito. Daniel acabou dormindo no sofá ao lado dele, após Marcos convencê-lo de que o cachorro na janela era apenas um galho da mangueira do vizinho projetando sombras. O menino acreditou, ou fingiu acreditar, exausto pelo medo. Felipe, por outro lado, não saiu do quarto. O silêncio vindo de lá era denso. Quando os primeiros raios de sol de segunda-feira atravessaram as frestas da persiana, Marcos sentiu um alívio físico, como se o peso da gravidade tivesse diminuído. A luz do dia trazia de volta a lógica, a razão e a segurança das coisas sólidas. "Acorda, Dani, hora da escola", murmurou Marcos, sacudindo o ombro do menino. O café da manhã foi uma operação mecânica. Marcos serviu leite com achocolatado e pães de queijo que ele assou mecanicamente, os olhos vermelhos de cansaço ardendo sobre a luz da manhã. Felipe apareceu na cozinha com a mochila nas costas,
o rosto pálido e olheiras profundas. Ele não mencionou a noite anterior, mas evitava olhar para a porta de vidro da lavanderia. O ônibus passa daqui a 10 minutos, disse Felipe, a voz rouca. Eu levo vocês até o ponto, Marcos insistiu. Ele precisava sair daquela casa, nem que fosse por 5 minutos. Enquanto os meninos terminavam de se arrumar, Marcos caminhou até a porta de vidro, impulsionado por uma curiosidade mórbida que a luz do sol encorajava. Ele olhou para o quintal. O Cérbero estava lá. Tinha voltado para a edícula. No entanto, o pote de água que Marcos enchera no dia anterior estava tombado, seco. O pote de ração estava virado, mas os grãos não estavam espalhados pelo chão. Eles tinham sumido. Onde o bicho estivera encostado no vidro durante a noite, havia uma mancha gordurosa e acinzentada que o sol agora revelava. Marcos, vamos? Daniel chamou do portão. A caminhada até o ponto de ônibus foi rápida. O ar fresco da manhã e o movimento de outros vizinhos saindo para trabalhar fizeram a noite parecer um delírio. Ele viu o Uno de um vizinho passar, ouviu o rádio de alguém tocando uma música de sertanejo antigo e, por um momento, a lista na geladeira pareceu uma brincadeira de mau gosto. Mas, ao voltar para a casa vazia após o ônibus levar os meninos, o silêncio o atingiu como uma parede de concreto. Ele entrou e trancou o portão de metal, depois a porta da sala. Estava sozinho com Alfred, que ainda não tinha aparecido, e com aquilo no quintal. Marcos sabia que precisava limpar a casa, mas seus pés o levaram de volta para a cozinha. Ele pegou a lista amassada e a esticou sobre a mesa. Sexto. Na segunda-feira, após as crianças saírem, você encontrará algo na porta da frente. Não jogue fora. Coloque num pote de cerâmica azul na estante da sala. Marcos sentiu um frio na espinha. Ele caminhou até a porta da frente, girou a chave e abriu apenas uma fresta. Ali no tapete de bem-vindo, que ele mesmo tinha limpado no dia anterior, estava um objeto pequeno e embrulhado em um pedaço de pano velho, manchado de terra. Ele pegou o volume com as pontas dos dedos. Era pesado. Ao desdobrar o pano, ele encontrou uma chave de bronze antiga, pesada e gasta, junto com um tufo de pelo preto rígido, exatamente como a que vira no quintal. O pelo não estava apenas sujo, ele parecia estar se movendo levemente, como se cada fibra tivesse uma vida própria, tentando se enrolar nos dedos de Marcos. Ele largou o embrulho na mesa da sala, o coração acelerado. O relógio da parede marcou 10 da manhã. O segundo dia estava oficialmente começando, e o sol, que antes trazia conforto, agora parecia apenas iluminar as coisas que Marcos preferia não ver. Ele olhou para o corredor e viu Alfred. O gato estava parado na porta do quarto de Luísa e Fernando, que deveria estar trancada. A porta estava entreaberta, e de dentro do quarto vinha um som de algo pesado se arrastando sobre o assoalho de madeira, o mesmo som que ele ouvira no quintal. O Cérbero não estava mais lá fora, e as crianças não estariam em casa para ajudá-lo a manter a sanidade até às 5 da tarde. O suor frio escorreu pela têmpora de Marcos. Suas mãos tremeram tanto que a chave de bronze e o pano caíram no chão com um baque surdo. O som de algo se arrastando dentro do quarto de Luísa parecia aumentar, aproximando-se da fresta da porta. O estalido de besouros. Marcos deu 2 passos para trás, perdeu o equilíbrio e caiu sentado no sofá, o peito arfando. Ele fechou os olhos com força, levou as mãos à cabeça e apertou, rezando para que aquilo fosse um pesadelo. Para, sussurrou para si mesmo. Ficou assim por longos segundos, ouvindo apenas o próprio coração ensurdecedor. Quando finalmente reuniu coragem para abrir os olhos e encarar o corredor, a porta do quarto do casal estava completamente fechada, trancada. Não havia barulho na madeira. Não havia chave de bronze no chão. Não havia pano. Marcos olhou para a própria mão. Estava vazia. Ele olhou para a geladeira. A lista de regras continuou lá, presa pelos ímãs, intocada. Ele correu até a porta da frente e olhou o tapete de entrada. Limpo. Apenas a poeira normal do dia.
Ele soltou uma risada nervosa que quase parecia um soluço. Era o cansaço, a noite em claro, o café forte em estômago vazio e o medo irracional estavam fazendo sua mente pregar peças. Aquela lista na geladeira provavelmente era uma brincadeira de Luísa ou alguma dinâmica de RPG que o casal gostava e ele acabou levando a sério demais por causa da atmosfera. Para provar a si mesmo que estava tudo bem, Marcos marchou até a cozinha e olhou pela porta de vidro. Lá estava o cachorro. O Cérbero continuava exatamente no mesmo lugar, deitado na penumbra da edícula, com a cabeça apoiada nas patas dianteiras grossas. Imóvel, um cachorro normal, apenas grande e feio. É só um cachorro, Marcos repetiu tentando se convencer. Um cachorro esquisito, só isso. O resto da tarde passou sobre um manto de normalidade forçada. Marcos tentou se ocupar, lavou a louça do café, assistiu um filme na TV sem prestar atenção de verdade e tentou ler um livro, mas seus olhos sempre voltavam para o relógio. 2 da tarde, 3 da tarde. Por volta das 4, sentindo que o clima estava abafado, ele resolveu colocar um pouco de ração para o gato. Alfred, chamou, sacudindo potes de plástico. Vem, Frajola, sachê. Nenhum som de patinhas correndo no piso. Marcos procurou debaixo do buffet. Nada. Olhou atrás do sofá, dentro do armário de vassouras, embaixo das camas dos meninos. O gato simplesmente havia sumido. Alfred! Um pressentimento ruim, pesado como chumbo, se instalou no estômago de Marcos. Ele foi até a lavanderia. Alfred era um gato gordo e caseiro, mas às vezes tentava pular o muro. Talvez estivesse no quintal. Marcos aproximou-se da porta de vidro. O sol começava a baixar, criando aquele tom dourado e melancólico no cimento. Ele olhou para a edícula. O Cérbero continuava lá, mas agora estava sentado, a postura ereta e rígida, os olhos amarelos brilhando no início do crepúsculo. Marcos baixou o olhar para o comedouro do cachorro. O pote, que estava tombado e vazio pela manhã, agora estava perfeitamente desvirado no centro do quintal. E não continha ração, estava transbordando com uma massa densa, compacta e macia de pelos. Pelos curtos, grossos, divididos perfeitamente entre mechas pretas e mechas brancas. No topo do monte de pelos, uma pequena coleira vermelha com um pingente de peixe brilhava sob o último raio de sol da tarde. O estômago de Marcos revirou violentamente. Ele deu um passo para trás, a boca seca, sentindo o gosto amargo do pânico real purgar qualquer rastro de ceticismo que ainda lhe restava. Antes que pudesse gritar ou processar o horror de que o Cérbero tinha feito, o som estridente da campainha do portão da frente ecoou por toda a casa. As crianças tinham voltado da escola. A campainha tocou novamente, mais insistente. Marcos limpou o suor frio da testa com as costas das mãos, sentindo o mundo girar. Ele olhou uma última vez para o quintal, para a coleira vermelha sobre o monte de pelos e puxou a cortina da cozinha com força, escondendo a cena. Ele não podia contar. Como explicaria para 2 crianças que o animal de estimação da família fora reduzido a um tufo de pelos num pote de ração? Pior, como explicaria que o culpado era a coisa que os pais trouxeram para casa? Marcos caminhou até o portão com as pernas pesadas. Ao abrir, Daniel entrou correndo, reclamando do calor e de uma prova de matemática. Felipe, porém, entrou devagar. Ele parecia diferente. A palidez do dia anterior tinha dado lugar a uma tonalidade acinzentada, quase como a do Cérbero. O garoto não olhou para Marcos. Ele passou direto, mas ao cruzar o umbral da porta, Marcos notou algo que o fez estacar. O som dos passos do Felipe. O adolescente sempre arrastava os chinelos, produzindo um som plástico irritante. Agora, seus pés atingiam o chão com um baque sólido, pesado demais para o menino de sua idade. Cadê o Alfred? Daniel perguntou, jogando a mochila no sofá. Ele sempre vem miar quando a gente chega. Ele deve ter pulado o muro pro vizinho, Dani. Marcos disse, sua voz falhando um pouco. Sabe como é, ele é folgado, daqui a pouco volta.
Felipe parou no meio da sala e virou a cabeça. O movimento foi lento, excessivamente preciso. Ele fixou os olhos em Marcos, olhos que pareciam mais escuros, as pupilas dilatadas a ponto de quase esconderem a íris. Ele não volta mais, Marcos, disse Felipe. A voz não era de um adolescente trocando de tom, era monótona, profunda, como se estivesse sendo projetada de dentro de um poço. O cheiro dele sumiu, agora só tem o cheiro de terra. Marcos sentiu um calafrio. Não fala bobagem, Lipe. Vai tomar um banho. Você tá precisando de um descanso. Felipe não respondeu. Ele apenas continuou parado, olhando para o corredor dos fundos, o nariz levemente franzido, como se estivesse farejando o ar. A mente de Marcos disparou. Ele precisava tirar os meninos dali. Agora, chamar a polícia? Olá, seu policial. O cachorro do vizinho é um monstro sobrenatural que comeu o gato e tem uma lista bizarra de regras na geladeira. Eles ririam dele, ou pior, o levariam detido por negligência ou trote. E se ele simplesmente pegasse os meninos e corresse para sua própria casa, logo ao lado? Ele olhou pela janela da sala e, mesmo que não pudesse ver o portão de sua casa, sabia que estava logo ali, a apenas alguns metros. Estava tão perto. Mas então ele lembrou da regra número 1. Não abra a porta de vidro depois das 18. E a regra número 5. A casa não tem segundo andar. O perigo não era só o cachorro do quintal. Se ele saísse e o Cérbero decidisse que a caçada começou, ele estaria expondo as crianças na rua sem proteção nenhuma. Além disso, havia o contrato moral e financeiro. Ele conhecia Fernando e Luiz a vida toda. Se ele abandonasse o posto e algo acontecesse com a casa ou com os meninos, ele nunca se perdoaria. E tinha o dinheiro, aquele extra que pagaria sua faculdade e ajudaria nas contas que estavam acumulando. Ele estava preso por lealdade, por medo do ridículo e pela absoluta incerteza do que encontraria ao lado de fora se quebrasse as regras. A noite caiu rápido, engolindo o bairro. Marcos estava na cozinha preparando o jantar, um omelete simples, quando ouviu um ruído vindo do banheiro social. Um som de água batendo no chão, mas não como um chuveiro. Era um som de algo sendo lavado com força. Ele caminhou até o corredor e viu a porta do banheiro entreaberta. Felipe estava lá dentro de costas. Ele não estava tomando banho, estava curvado sobre a pia, com a torneira aberta. Felipe, tá tudo bem? O garoto se virou. Ele estava com as mãos dentro da pia, mas não estava lavando a pele. Ele estava esfregando as unhas com uma escova de cerdas duras, com tanta força, que a ceratite deveria estar sangrando. Mas não havia sangue, havia apenas uma substância escura, espessa como graxa, saindo debaixo de suas unhas. Estou com fome, Marcos, disse Felipe. Ele não piscou. Suas narinas dilataram. O cheiro do jantar está bom, mas não é o que eu quero comer. Marcos recuou um passo, a espinha gelada. É o que tem para hoje, Lipe. Omelete. O Cérbero também está com fome, Felipe continuou, voltando a esfregar as mãos com uma obsessão rítmica. Ele disse que o gato era pequeno demais, que ele ainda consegue sentir o cheiro de café com torrada. Marcos sentiu o sangue fugir do rosto. Café com torrada. O que ele comeu na manhã de domingo, antes de tudo começar? O que o bicho sentira nele? Ele voltou para a cozinha, trancou a porta de vidro com 3 voltas na chave e, pela primeira vez, colocou um móvel, uma banqueta pesada, escorando a maçaneta. Ele pegou a lista de regras na geladeira e viu que, no verso do papel, letras pequenas e trêmulas que ele não tinha visto antes começaram a aparecer conforme o papel umedecia com o suor de suas mãos. 7. Se o Felipe começar a cheirar a terra, não deixe chegar perto de Daniel. Marcos olhou para a sala. Daniel estava sentado no tapete, brincando com um carrinho, alheio a tudo. No corredor escuro, a silhueta de Felipe permanecia estática, observando o irmão menor com uma inclinação de cabeça que não tinha nada de humana. Marcos sentiu um nó de pânico e raiva subir pelo peito. Aquele jogo psicológico,
naquela atmosfera de pesadelo. Ele precisava de um pingo de autoridade, ou enlouqueceria antes das crianças. Ele largou o batedor de ovos na balança com força, produzindo um estalo metálico que cortou o silêncio da casa. Chega, Lipe! A voz de Marcos saiu alta, autoritária, o tom de irmão mais velho que ele raramente usava. Ele caminhou até o banheiro e parou no portal da porta. Felipe continuava estático, com as mãos sobre a água, a cabeça inclinada daquela forma bizarra. Que história é essa de cheirar a terra? Que palhaçada é essa com seu irmão? Marcos se aproximou, ignorando o frio da espinha. Eu estou aqui fazendo o favor de cuidar de vocês e você está tentando me assustar? Pois saiba que não está funcionando. Desliga essa torneira agora. Seca essas mãos e vai para a sala ajudar o Daniel com os brinquedos. Agora! Por um segundo, o tempo pareceu congelar. O som da água era a única coisa viva no corredor. Então, como se um interruptor tivesse sido desligado, a tensão nos ombros de Felipe cedeu. Ele piscou rapidamente, os olhos voltando ao castanho comum, perdendo aquela opacidade abissal. Tá bom, Marcos. Credo, foi mal, Felipe murmurou, a voz voltando ao tom anasalado e comum de um garoto de 13 anos. Ele desligou a torneira e secou as mãos na toalha, parecendo genuinamente confuso com a intensidade da bronca. Eu só estava brincando. Minha cabeça está doendo um pouco, só isso. Ele passou por Marcos cabisbaixo, com um jeito desengonçado de sempre. O cheiro de terra sumira, substituído pelo odor comum de sabonete e desodorante barato. Marcos soltou o ar, os ombros caindo. Foi uma atuação? Ou aquela coisa, fosse o que fosse, recuava quando confrontada com a normalidade agressiva do mundo real? Ele não sabia, mas não ia baixar a guarda. Dani, chamou Marcos, voltando para a sala. Pega seu travesseiro e o cobertor. Hoje a gente vai fazer um acampamento aqui na sala. Sério? Por quê? Daniel perguntou, os olhos brilhando. Porque eu cansei de ficar sozinha aqui e quero terminar aquele filme que a gente começou, mentiu Marcos, tentando sorrir. E o sofá é mais perto da cozinha, se a gente quiser fazer pipoca no meio da noite. Daniel não questionou. Arrastou suas coisas para o tapete ao lado do colchão de Marcos. Felipe, no entanto, ficou parado na entrada do corredor, observando-os. Eu também posso ficar aqui? Perguntou o mais velho. Marcos não olhou para ele. A regra número 7 ecoava em sua mente. Não o deixe chegar perto de Daniel. Melhor não, Lipe. Você disse que está com dor de cabeça e o Dani chuta muito dormindo. Vá para o seu quarto e descansa. Amanhã é o último dia e seus pais chegam. Felipe apenas assentiu, sem contestar, e sumiu na escuridão do corredor. O som da porta do quarto se fechando trouxe um alívio momentâneo, mas Marcos sabia que era uma segurança frágil. Ele arrumou Daniel, cobriu o menino e apagou as luzes principais, deixando apenas o abajur de canto aceso. O silêncio da casa era absoluto, exceto pelo estado ocasional dos móveis se acomodando. Marcos deitou-se no chão, mas manteve os olhos fixos na porta de vidro da cozinha, agora bloqueada pela banqueta. Ele não ouviu Cérbero naquela noite, não houve estalidos de besouros, nem unhas arranhando o vidro. O que era muito pior, o silêncio significava que o bicho não estava tentando entrar. Ele já estava satisfeito? Ou estava apenas esperando? Perto das 3 da manhã, Marcos estava entre o sono e a vigília quando sentiu um peso no final do seu colchão. Ele abriu os olhos devagar. Daniel dormia profundamente ao seu lado, a respiração rítmica e calma. Mas, aos pés do colchão, uma silhueta estava sentada. Era Felipe. Ele estava de costas para Marcos, olhando para a porta da frente. Ele estava completamente imóvel, mas não estava sentado como um humano. Suas costas pareciam ter se alongado e seus ombros estavam tão altos que quase tocavam as orelhas. Felipe? Sussurrou Marcos, a mão tateando o chão em busca do celular para usar como lanterna. A silhueta não se moveu, mas Marcos ouviu um som vindo dela. Um som baixo, úmido. Felipe estava mastigando algo. Lipe, volta para o quarto, Marcos disse, a voz trêmula. A silhueta virou a cabeça, não apenas o pescoço,
mas o tronco inteiro girou em um ângulo impossível. No escuro, Marcos não viu o rosto do garoto, mas viu o brilho amarelo refletido nos olhos dele e viu algo pendurado no canto da boca de Felipe. Eram os fios longos, brancos e pretos, pelos. O Alfred não era tão gordo assim, Marcos, disse a voz, que agora não pertencia mais ao Felipe nem ao Cérbero, mas a algo que parecia imitar os dois ao mesmo tempo. Mas o Daniel parece ser bem macio. Antes que Marcos pudesse reagir, um baque surdo veio do lado de fora. O portão de metal da frente da casa foi arrancado dos eixos com um estrondo de ferro retorcido. A luz do porte da rua invadiu a sala por um momento e Marcos viu, através da janela, que o quintal estava vazio. O Cérbero não estava mais lá fora. O bicho estava dentro e ele não estava mais usando apenas a forma de um cachorro. O pavor paralisou os pulmões de Marcos. Aquela coisa sentada aos pés no seu colchão, com fios de pelos do Alfred ainda presos entre os dentes, esticou um braço longo e cinzento na direção do pequeno Daniel. Os dedos de Felipe pareciam ter ganhado juntas extras, movendo-se como as patas de uma aranha gigante prestes a envolver a presa. Não toca nele. Marcos tentou gritar, mas a voz saiu como um chiado sufocado. Ele se impulsionou para a frente, agarrando o braço de Felipe com toda a força que o desespero lhe proporcionava. O contato foi horripilante. A pele do garoto não estava quente, mas fria e áspera como couro curtido ao sol. O ser virou o rosto para Marcos, abrindo uma boca que parecia grande demais para o crânio, revelando fileiras de dentes que brilhavam como vidro quebrado. Marcos? Uma vozinha fina e sonolenta cortou o horror. Daniel se mexeu no cobertor, esfregando os olhos. No instante que as pálpebras do pequeno se abriram, a pressão sobre a mão de Marcos mudou. A silhueta distorcida de Felipe pareceu murchar, retraindo-se como um elástico que volta ao lugar. O brilho amarelo dos olhos apagou-se instantaneamente. O cheiro de podridão e terra sumiu, dando lugar ao cheiro de amaciante barato dos lençóis. O que foi, Marcos? Por que você está apertando o braço do Lipe? Daniel perguntou confuso. Marcos piscou, o coração martelando contra as costelas. Felipe estava ali, sentado de forma comum, com a cara de sono de um adolescente comum. Ele olhava para Marcos com uma expressão de dor e susto. Ai, Marcos, tá me machucando! Reclamou Felipe, puxando o braço. Eu só vim perguntar se podia pegar um copo de água sem acender a luz para não acordar vocês. Tá louco? Marcos soltou o braço do menino como se tivesse levado um choque. Ele olhou para o chão, para o colchão, para os cantos da sala. Não havia pelos de gato, não havia vulto. A porta da frente estava fechada e o portão de metal, visível pela fresta da cortina, continuava intacto no lugar. Eu tive um pesadelo, balbuciou Marcos, a voz trêmula, sentindo o suor escorrer pelas costas. Desculpa, Lipe, achei que... Deixa pra lá. Vai beber sua água e volta pro quarto. Felipe resmungou algo sobre gente doida e caminhou até a cozinha. Marcos ficou sentado, abraçado aos próprios joelhos, vigiando cada passo do garoto. Ele não pregou o olho até o sol de terça-feira começar a clarear o bairro. A manhã do último dia chegou com uma neblina fina e insistente. Daniel, alheio ao terror da noite, tomou seu café e se preparou para a escola. Marcos, agindo no automático, checou a lista na geladeira uma última vez, mas não havia novas regras, apenas o silêncio. Cadê o Lipe? Ele vai perder o ônibus, disse Daniel, colocando a mochila. Ele não está se sentindo bem, Dani. Deixe ele dormir. Eu aviso seus pais quando eles chegarem. Marcos levou Daniel até o portão, observando o ônibus escolar dobrar a esquina. O alívio de ver o menino em segurança foi breve. Quando ele voltou para dentro, o peso da casa caiu sobre ele novamente. Ele caminhou até o quarto dos meninos. A porta estava trancada. Felipe? Marcos bateu de leve. Lipe, quer um chá? Um remédio para dor de cabeça? Nenhuma resposta. Marcos colou o ouvido na madeira. Lá de dentro, ele não ouviu respiração, nem o som de alguém se mexendo na cama. O que ele ouviu foi o som de algo raspando,
rítmico e persistente contra a parede de alvenaria. Vup, vup, vup. Como se alguém estivesse tentando cavar o reboco com as unhas. Lipe, abre essa porta. Marcos tentou girar a maçaneta, mas ela não cedeu. Ele correu até a cozinha e olhou pela porta de vidro. O quintal estava deserto. A edícula estava vazia. O pote de ração, aquele que ontem estava cheio de pelos, tinha sumido. Não havia sinal do Cérbero. Um pensamento terrível atravessou a mente de Marcos. O bicho não estava mais no quintal porque a vaga já tinha sido preenchida. Ele voltou ao corredor e gritou, esmurrando a porta do quarto. Felipe, abre agora! O som de raspagem parou. Houve um silêncio de morte por 5 segundos. Então a voz de Felipe respondeu do outro lado, mas não vinha da altura de uma cama ou de uma pessoa em pé. A voz vinha de algum lugar perto do chão, abafada, como se estivesse saindo de debaixo do assoalho. Ele disse que o segundo andar está pronto, Marcos. Ele disse que você pode subir agora. Marcos recuou, olhando para o teto de laje simples da casa. Não havia escadas, não havia sótão. Mas, enquanto ele olhava, uma mancha escura de umidade começou a se espalhar bem no centro do teto do corredor, desenhando um contorno perfeito de um alçapão que não deveria existir. O último dia estava apenas começando e o casal de amigos chegaria em poucas horas. Se é que eles realmente queriam voltar. Marcos passou as horas seguintes em uma espécie de transe, o celular apertado contra a palma da mão molhada de suor. O relógio da sala agora marcava 4 da tarde. Daniel já deveria ter descido do ônibus escolar há pelo menos 1 hora. Luísa e Fernando também não tinham dado sinal de vida. A rua do bairro, do outro lado da janela, parecia artificialmente deserta, sem o barulho dos vizinhos, sem carros passando, apenas o zumbido estático daquela neblina que se recusava a dissipar. No corredor, a mancha escura no teto tinha parado de crescer, mas o gesso parecia estalar de vez em quando, como se segurasse um peso absurdo em cima dele. Marcos voltou até a porta trancada do quarto. Ele não aguentava mais o silêncio. Felipe, chamou com a voz gasta. O Daniel está atrasado. Seus pais não ligaram. Você sabe o que está acontecendo? Houve uma pausa longa. O som de raspagem perto do chão recomeçou, mas dessa vez parecia mais leve, quase como se o rabo de um animal batendo ritmicamente contra a madeira. O ônibus não vai parar hoje, Marcos. A voz de Felipe flutuou por debaixo da fresta, soando abafada, mas terrivelmente calma. O Dani foi para a escola grande, aquela que tem o segundo andar. Para com essa porra, Felipe. Abre essa porta, você tá me deixando maluco. Marcos esmurrou a madeira, a sanidade por um fio. O que você fez com seu irmão? Cadê o cachorro? O Cérbero tá aqui comigo. A voz do menino soltou uma risadinha baixa, um som agudo que não combinava com ele. Ele tá deitado na minha cama. O pelo dele é tão macio agora, parece o casaco de inverno da mamãe. Ele disse que o papai mentiu pra você. Ele não late porque a língua dele é comprida demais para caber na boca. Quer ver? Um estalo forte veio de dentro do quarto, seguido pelo som de algo pesado caindo no chão, como se o corpo de Felipe tivesse desabado de mau jeito. Marcos deu 2 passos para trás, horrorizado, com o estômago revirando. Ele não podia mais esperar. Precisava falar com os pais. Dani estava sumido. Felipe estava trancado, se transformando em algo ou sendo devorado por algo, e ele estava sozinho. Marcos correu para a sala trêmulo e buscou o contato de Luísa no celular. Discou. O aparelho chamou 1, 2, 3 vezes. Cada toque parecia durar uma eternidade. No 4º toque, a linha estalou e a voz de Luísa surgiu, mas a ligação estava horrível, cheia de chiados e uma interferência que lembrava o som de insetos batendo em uma lâmpada. Oi, Marcos? A voz dela vinha de muito longe. Tá me ouvindo? A estrada tá horrível, muita neblina. Luísa, graças a Deus. Marcos quase chorou de alívio. Luísa, vocês precisam voltar agora. O Daniel não voltou da escola e o Felipe se trancou no quarto. Ele tá estranho, tá falando coisas sem sentido e... Calma, Marcos, o sinal tá caindo. A voz dela cortou.
O Fernando tá correndo. O Uno tá fervendo de novo. A gente já tá chegando, mais uns 30 minutos. Luísa, escuta! Marcos gritou contra o aparelho, caminhando em círculos pela sala. Eu achei a folha na geladeira, com as regras do Cérbero. Por que você não me avisou daquelas regras antes de ir? Sobre não abrir a porta depois das 18, sobre o segundo andar. O que é esse bicho que o Fernando adotou, Luísa? Houve um silêncio repentino na linha. O chiado da ligação sumiu por 3 segundos completos, deixando apenas uma estática fria. Quando Luísa respondeu, sua voz parecia limpa demais, desprovida de qualquer ruído da estrada, e o tom não era de pressa, era de um estranhamento profundo e gélido. Marcos, do que você está falando? Da lista, Luísa. A lista azul na geladeira, escrita por você, explicando como lidar com o cachorro preto. Marcos, que lista? Eu não deixei lista nenhuma na geladeira. A voz dela tremeu de leve. Eu só te falei do arroz, do feijão e da ração do Alfred. E que cachorro preto? O que é Cérbero? Marcos travou no meio da sala. O celular quase escorregou de seus dedos. O cachorro. A voz de Marcos sumiu. O cachorro preto de resgate que o Fernando trouxe na semana passada. Vocês me falaram dele na garagem antes de ir. Marcos, o Fernando nunca adotou cachorro nenhum. Eu tenho alergia severa a pelo de cão, você sabe disso. A gente só tem o Alfred. O tom de Luísa mudou para um pavor genuíno. Marcos, o que está acontecendo na minha casa? Cadê meus filhos? A ligação caiu. O bip de linha cortada ecoou no ouvido de Marcos como uma sentença de morte. Ele abaixou o braço lentamente. Se Luísa não tinha escrito a lista, de quem era aquela caligrafia redonda e perfeita? Marcos pegou o papel em seu bolso, então olhou para ele. Mas agora, sob a luz fraca do final de tarde, ele conseguiu ver o que estava escrito na última linha, logo abaixo do aviso sobre o segundo andar, uma regra que ele jurava que não estava lá antes. 8º. Ele sabe imitar a minha letra no papel. Ele sabe imitar o Felipe no corredor. E ele já sabe o seu nome. Um barulho seco veio do teto do corredor. O gesso cedeu com um estalo violento. Marcos virou-se devagar e viu que a mancha escura tinha se aberto. O alçapão estava ali, escancarado, revelando um bueiro de escuridão absoluta que levava para cima. E de dentro do quarto trancado de Felipe, o som de raspagem parou. A maçaneta começou a girar muito, muito lentamente. A maçaneta de metal rangeu, completando a volta. A porta do quarto de Felipe se abriu com um estalo seco, revelando apenas o breu do cômodo. Marcos não conseguia se mover. Seus pés pareciam colados ao piso de cerâmica da sala. Do escuro do quarto, o cheiro de terra revirada desabou pelo corredor como uma onda física, misturada ao odor azedo de sangue pisado. Então, algo começou a emergir. Não era mais o Felipe, e não era apenas o cachorro. Era uma amálgama grotesca e errada dos dois. A criatura erguia-se sobre as pernas traseiras, que tinham se esticado e dobrado para trás em articulações caninas, mas o torso ainda mantinha a estrutura esguia do adolescente. O pelo preto e fosco, rígido como agulhas de nylon, brotava em tufos violentos, rasgando as roupas de Felipe. A cabeça era o pior. O crânio do menino havia se alongado para a frente, deformando a mandíbula em um focinho imenso, mas os olhos ainda guardavam formato humano, embora brilhando com aquele amarelo doentio e opaco. O monstro deu um passo à frente, as garras imensas estalando no chão. Ele olhou para cima, para o alçapão escuro que havia se aberto no teto do corredor, e depois baixou os olhos para Marcos. Quando abriu a boca, a língua longa e bifurcada chicoteou o ar, babando uma graxa escura no tapete. A voz que saiu dali era uma sobreposição pavorosa, a fragilidade de Felipe e o estalido oco de besouros do Cérbero. O Daniel já subiu, Marcos. A coisa disse, a cabeça torta, os ombros quase tocando as orelhas deformadas.
Ele chorou um pouco no começo, mas o segundo andar é grande, tem espaço para você também. O choque finalmente passou, substituído pelo mais puro instinto de sobrevivência. O cérebro de Marcos parou de tentar entender. Ele só precisava correr. Desgraça! Marcos berrou. Ele não olhou para trás, girou os calcanhares, avançou contra a porta da frente, bateu o trinco e a empurrou. Ele correu pela garagem, passou pelo portão de metal que ainda estava no lugar, provando que a visão da noite anterior fora mesmo um aviso, e ganhou a rua. A noite de terça-feira já havia engolido o bairro. A neblina estava tão densa que Marcos mal conseguia enxergar as casas do outro lado da calçada. Seus pulmões ardiam enquanto ele corria pelo asfalto frio, os chinelos estalando contra o chão. Ele pensou em bater na porta de qualquer vizinho, gritar por socorro, mas a rua parecia morta. Não havia um único carro, nenhuma janela acesa. Marcos olhou para trás por um segundo. A silhueta da criatura cruzou o portão da casa dos vizinhos. Ela não corria como um homem, nem como um lobo comum. Ela se movia em saltos espasmódicos, ora em duas patas, ora apoiando os longos cotovelos humanos no chão, ganhando velocidade com uma rapidez sobrenatural. O som dos estalidos estava vindo da neblina, cada vez mais perto. Marcos correu em direção à esquina, onde o poste de luz principal iluminava o cruzamento. Se ele chegasse à Avenida Maior, talvez encontrasse alguém, talvez a polícia. Tch! O poste da esquina estalou e apagou. A escuridão avançou 3 metros. Marcos desesperou-se, mudando a rota para a rua da direita. Tch! Tch! Mais 2 postes apagaram em sequência, como se a própria noite estivesse encolhendo ao redor dele, sufocando a iluminação pública. Uma a uma, as lâmpadas de vapor de sódio das calçadas iam morrendo conforme a criatura se aproximava. O mundo estava se tornando um deserto de asfalto e neblina preta. Marcos tropeçou no meio-fio, o joelho batendo com força no cimento. Ele caiu, derrapando no chão áspero. O celular voou de sua mão, a tela quebrando-se ao atingir o chão e apagando de vez. Ele tentou se levantar, mas a dor no joelho fez cair de bruços. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A neblina ao seu redor parecia ter congelado. Não havia vento, não havia som de grilos, apenas a escuridão total. Atrás dele, o ar ficou subitamente gelado. O cheiro de terra revirada e o pelo molhado impregnou suas narinas. Marcos sentiu uma lufada de ar quente e pesado atingir a nuca, trazendo o odor metálico de sangue. Ele não se virou, não precisava. Ele conseguia sentir a presença massiva erguida bem atrás dele, projetando uma sombra ainda mais escura do que o próprio breu da rua. Algo pesado se apoiou de leve em seus ombros. Garras longas, frias e afiadas, que perfuravam o tecido de sua camiseta, mas sem pressa de rasgar a carne. Do meio da escuridão, a voz sobreposta, misturando a inocência corrompida de Felipe e a fome ancestral do Cérbero, sussurrou bem perto de seu ouvido, quase carinhosa. O Fernando disse que eu quase não lato, Marcão, mas eu gosto de barulho na hora de comer. As garras se enterraram 1 milímetro mais fundo em seus ombros, fixando-o no chão, agora perfurando a carne. Marcos, seja um bom garoto e grite bem alto agora. Essa é a minha parte favorita. Você acabou de escutar o texto Bom Garoto, de Rafael Luiz Ferreira. O e-mail do autor estará na descrição do vídeo.